Dando sequência à nossa aula anterior, esta animação mostra os primeiros estágios de desenvolvimento do embrião. Começando pelo lado esquerdo da figura, vemos o ovócito sendo liberado pelo ovário e lançado na tuba uterina. Na região da ampola, ocorre a fertilização, formando o zigoto. E a partir daí começam as divisões mitóticas sucessivas, denominadas segmentação ou clivagem. A primeira divisão do zigoto começa aproximadamente 24 horas após a fertilização e se completa em torno de 6 horas mais tarde. As demais divisões demoram menos tempo. No segundo dia após a fertilização, a segunda clivagem é completada e vemos agora 4 células. Ao final do terceiro dia, há 16. As células progressivamente menores, produzidas por clivagem, são chamadas de blastômeros. No quarto dia, as clivagens originam uma esfera sólida de células, chamada mórula, que ainda está circundada pela zona pelúcida e aproximadamente do mesmo tamanho do zigoto original. Ao final do quarto dia, o número de células da mórula aumenta, enquanto continua a se movimentar pela tuba uterina em direção à cavidade do útero. Quando a mórula penetra na cavidade uterina, no quarto ou quinto dia, uma secreção rica em glicogênio das glândulas uterinas penetra a cavidade e se acumula entre os blastômeros, reorganizando-os em torno de uma grande cavidade cheia de líquido. Vemos o embrioblasto, essa massa celular interna, que depois se transforma no embrião. O trofoblasto é uma camada superficial externa de células que forma a parede do blastocisto, que depois se desenvolve para se tornar a parte fetal da placenta, o local de troca de nutrientes e de resíduos entre a mãe e o feto. Quase 6 dias após a fertilização, o blastocisto se fixa frouxamente ao endométrio, um processo chamado de implantação ou nidação. Aproximadamente 8 dias após a fertilização, o trofoblasto se desenvolve em 2 camadas que posteriormente se tornam parte do córion, uma das membranas fetais, à medida que vão crescendo. Uma das camadas é o sincício trofoblasto, que, conforme consta no slide, secreta enzimas que permitem ao blastocisto penetrar no revestimento uterino. Outra secreção do trofoblasto é a gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, que sustenta a secreção de progesterona e estrogênios pelo corpo lúteo. Esses hormônios mantêm o revestimento do útero em um estado secretor, evitando a menstruação. Por volta da 9ª semana de gestação, a placenta está totalmente desenvolvida e produz a progesterona e os estrogênios, que continuam mantendo a gravidez. Na sequência, surgem o hipoblasto e o epiblasto, que formarão respectivamente o endoderma e o ectoderma, que são tecidos que formarão o embrião. Juntos, eles formam o disco bilaminar. Dentro do epiblasto, vemos a cavidade amniótica, cujo líquido, que é o líquido amniótico, posteriormente envolverá e protegerá o feto. As células do hipoblasto migram e recobrem a superfície interna da parede do blastocisto, formando a parede do saco vitelino ou vitelínico. Ele possui diversas funções importantes nos seres humanos. Fornece nutrientes para o embrião durante a 2ª e a 3ª semanas de desenvolvimento. Protege contra choques e ressecamento. É a fonte de células sanguíneas da 3ª a 6ª semanas. Contém as primeiras células, as células germinativas primordiais, que posteriormente migram para as gônadas em desenvolvimento e forma parte do intestino, o trato gastrointestinal. As lacunas, que são projeções do trofoblasto,
Por volta do 12º dia de desenvolvimento, se fundem para formar espaços maiores interconectados, chamados de redes lacunares, onde o sangue materno e as secreções glandulares entram, atuando como uma rica fonte de materiais para a nutrição embrionária. O principal evento da terceira semana de desenvolvimento é chamado de gastrulação. Nesse processo, o disco embrionário bilaminado se transforma em um disco embrionário trilaminado, composto por 3 camadas germinativas primárias: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O ectoderma está representado no envoltório de gástrula, representado pela cor azul, e é responsável pela formação do sistema nervoso, a pele e estruturas associadas a ela, unhas, pelos, etc. O endoderma está representado pela cor amarela, gerando o revestimento interno do tubo digestório, respiratório e bexiga, diversas glândulas associadas à digestão. O mesoderma, representado pela cor rosa, localiza-se na região central da gástrula e forma tecidos conjuntivos, ossos, músculos, o sistema cardiovascular, o sistema urinário e genital. Vemos também na imagem o arquêntero, a cavidade da gástrula que formará futuramente o intestino. Ele se comunica com o meio externo por um orifício denominado blastóporo, que nos animais vertebrados origina o ânus. A boca surge depois que o tubo digestório se completa. Aproximadamente de 22 a 24 dias após a fertilização, as células mesodérmicas formam um cilindro sólido de células chamado de notocorda, na cor verde, que estimula as células mesodérmicas a formarem as partes da coluna vertebral e os discos intervertebrais. A notocorda também estimula as células ectodérmicas sobre ela a formarem a placa neural, que ao final da terceira semana se tornam mais elevadas e formam a prega neural. A região mediana deprimida é chamada de sulco neural. Geralmente, as pregas neurais se aproximam uma da outra e se fundem, convertendo assim a placa neural em tubo nervoso ou neural, em azul. As células do tubo neural se desenvolvem no encéfalo e na medula espinhal. As cavidades da mesoderme formarão posteriormente os celomas, ou seja, cavidades do tórax e do abdômen onde ficam alojados nossos órgãos. E o processo no qual a placa neural, as pregas neurais e o tubo neural se formam é chamado de neurulação. Nesta imagem vemos uma secção lateral do endométrio, mostrando a formação da placenta. Ao final da segunda semana de desenvolvimento, surgem projeções digiformes do córion, contendo vasos sanguíneos fetais, as vilosidades coriônicas. Elas se conectam ao coração embrionário por meio das artérias e da veia umbilical, que formam um cordão, mas não transportam sangue, e sim o oxigênio e nutrientes do sangue da mãe, que se difundem através das membranas celulares para os seus capilares, enquanto os resíduos do embrião seguem na direção oposta. A placenta é o local da troca de nutrientes e de resíduos entre a mãe e o feto. Ela tem 2 partes distintas: a porção fetal, formada pelas vilosidades coriônicas, e a porção materna, formada por parte do endométrio do útero. À direita, vemos a lateral interna do útero, mostrando o embrião com 5 e 8 semanas, respectivamente, após a fertilização. O córion, na cor vermelha, é o envoltório externo dos anexos embrionários, com função de proteção e de formação da placenta. O âmnio é uma bolsa de cor azul na imagem, que contém o líquido que protege o embrião contra choques mecânicos e evita seu dessecamento ou desidratação. O saco vitelínico contém alimento, chamado vitelo, de reserva para o embrião. E perceba que em 8 semanas de desenvolvimento, ele encontra-se bastante reduzido, pois a placenta o nutre de maneira suficiente.
A parede do saco vitelínico forma uma pequena invaginação vascularizada, não visível aqui, chamada lantoide. Ele atua na formação inicial do sangue e vasos sanguíneos e está associado ao desenvolvimento da bexiga urinária. E o canal cervical é o caminho geralmente seguido pelo feto durante o nascimento. Agora falaremos da transformação do embrião em feto. Imagine o quão complexo é este processo, mas aqui descreveremos apenas as etapas que consideramos mais importantes. Nesta imagem temos um embrião com 29 dias. As primeiras estruturas distinguíveis são as da área cefálica. O primeiro sinal de uma orelha em desenvolvimento e dos olhos é visível. Na metade da 4ª semana, os membros superiores começam seu desenvolvimento com protuberâncias da mesoderme recobertas por ectoderme, chamadas de brotos dos membros superiores. O coração forma uma projeção distinta na superfície anterior do embrião, chamada de proeminência cardíaca, e a cauda é também uma característica distinguível de um embrião no final da 4ª semana. Observe também os somitos, que são os primeiros segmentos corporais, aos quais os tecidos se ligam para comporem os segmentos do tronco, da parede corporal e também dos membros. Os arcos faríngeos formam diversas estruturas faciais, como os ossos, cartilagens e demais tecidos do nariz e boca. Agora, acompanhando as imagens abaixo, citaremos algumas das principais modificações ocorridas no embrião. Com 8 semanas, a cabeça é quase tão grande quanto o corpo. Nariz, ouvidos e olhos são visíveis. As principais divisões do cérebro são formadas. Membros são formados. Os dígitos são inicialmente palmados, mas separados até o final da 8ª semana. A ossificação começa em ossos longos. Vértebras são formadas por cartilagem. O coração está bombeando desde a 4ª semana. E o fígado é grande e começa a formar células sanguíneas. E todos os principais sistemas orgânicos estão presentes de forma rudimentar. Entre 9 a 12 semanas, o cérebro continua a aumentar, bem como as vértebras cervicais e lombares. A retina do olho está presente, o tronco e os membros estão alongados. O palato, que é o céu da boca, começa a se fundir na linha média. Neste período, já denominado feto, ele começa a se mover, mas a mãe não sente o movimento. Os batimentos cardíacos podem ser detectados externamente. A formação de células sanguíneas começa na medula óssea. Os pulmões começam a se desenvolver. O feto inala e expira o líquido amniótico. Os intestinos se movem para o abdômen. O pâncreas e a tireoide se formaram completamente. E os órgãos genitais masculino e feminino são distintos, ou seja, o sexo já pode ser determinado. 13 semanas. Neste período, a pele se diferencia em derme e hipoderme. A epiderme na ponta dos dedos, das mãos e dos pés engrossa para iniciar a formação das unhas. Os melanócitos, que são células pigmentadas da pele, começam a migrar para a epiderme. A formação óssea começa nas vértebras. A maioria dos ossos é distinta e o palato duro é fundido. A mielina começa a se formar em torno das células nervosas. As glândulas se desenvolvem no trato gastrointestinal. Os rins atingem estrutura típica e nas mulheres os folículos primários contendo ovócitos começam a se formar no ovário. Entre 15 e 17 semanas, a gordura marrom, um local de produção de calor, se forma no pescoço, no peito e na virilha. Posteriormente, entre 21 e 30 semanas, as unhas das mãos e pés estão completas. O cabelo é aparente na cabeça.
Os ossos dos membros distais, por exemplo, as mãos, começam a ossificar. Os pulmões completam seu desenvolvimento e nos homens os testículos descem ao escroto. No período final, a gordura se acumula na hipoderme e a pele engrossa. A produção de surfactante, que é o líquido que favorece as trocas gasosas nos pulmões, aumenta. E o sistema imunológico se desenvolve. Toda gravidez é influenciada por hormônios que conferem mudanças anatômicas e fisiológicas da mãe. Selecionamos os considerados mais importantes. O córion começa a secretar estrogênios após as primeiras 3 a 4 semanas de gravidez e progesterona por volta da 6ª semana. Esses hormônios são secretados em quantidades crescentes até o momento do nascimento. A partir do 3º até o 9º mês, a placenta supre os níveis de progesterona e estrogênios necessários para manter a gravidez. Por exemplo, o aumento no nível de progesterona garante que o miométrio uterino esteja relaxado e que o cérvix, no detalhe, esteja firmemente fechado. Outro hormônio, a relaxina, produzida primeiro pelo corpo lúteo do ovário e mais tarde pela placenta, aumenta a flexibilidade da sínfise púbica, no detalhe, e ajuda a dilatar o colo do útero durante o parto, facilitando o nascimento do bebê. Perceba que, ao longo dos meses, o útero preenche quase toda a cavidade abdominal, empurrando para cima os intestinos, o fígado e o estômago, além de comprimir a bexiga, conforme mostra o detalhe. Ocorre o aumento da respiração e dos batimentos cardíacos, para abastecerem o suprimento de sangue do feto. Outras mudanças fisiológicas, como o aumento de peso e a dilatação da pele, são marcantes. No final da gravidez, os níveis de estrogênios no sangue da mãe aumentam acentuadamente, produzindo alterações que superam os efeitos inibidores da progesterona. Os estrogênios também estimulam a liberação de prostaglandina pela placenta, que induzem a produção de enzimas que amolecem as fibras do colo do útero. Posteriormente, ocorre a liberação de ocitocina, o hormônio que estimula as contrações uterinas, além da relaxina já citada anteriormente. As contrações do útero forçam a cabeça ou o corpo do bebê para o colo do útero, que se distende. A ocitocina estimula contrações uterinas mais fortes, que distendem mais o colo do útero, como vemos na imagem B, promovendo secreção de mais ocitocina. O trabalho de parto verdadeiro pode ser dividido em 3 estágios. O primeiro é o estágio de dilatação, que em geral dura entre 6 e 12 horas. O útero apresenta contrações regulares, ocorrendo geralmente uma ruptura do saco amniótico, no detalhe, e dilatação completa, cerca de 10 centímetros do colo do útero. O segundo é o estágio de expulsão, que vemos na imagem D. O período desde a dilatação completa do colo do útero até a saída do bebê. E o terceiro é o estágio placentário, que é a imagem E. O período após o parto até que a placenta seja expulsa por poderosas contrações uterinas. Essas contrações também constringem os vasos sanguíneos que foram rompidos durante o parto, reduzindo a probabilidade de hemorragia. No detalhe, o cordão umbilical, que é ligado e cortado, e seca após alguns dias, ficando uma cicatriz na nossa pele, o umbigo. Uma curiosidade é que alguns laboratórios farmacêuticos usam placentas humanas como fonte de hormônios, fármacos e sangue. E o cordão contém células tronco pluripotentes, ou seja, aquelas que podem formar novos tecidos que podem ser congeladas para posteriores tratamentos contra o câncer, por exemplo. Este é o fim da nossa aula. Sei que é um conteúdo extenso, mas agradeço imensamente sua atenção e paciência e desejo-lhe bons estudos.